Vocês pediram e nós trouxemos. Hoje há mais uma novidade no canal OSM Pro e o grande responsável por nós hoje termos essa novidade é o Special One, o Albino Costa, um dos convidados especiais deste modo de carreira, que sugeriu a gente fazer isto, tal como outros treinadores já tinham sugerido, mas ele, para além de sugerir, ainda apresentou uma solução. E é por isso que hoje temos esta solução. E a partir de hoje vamos ver resumos através do telemóvel ou celular. É verdade, malta, a gente vai ver os resumos assim, vai haver mais emoção e depois vamos voltar à versão do computador que é mais completa. Ou seja, vemos os resumos através da aplicação, por ser mais intenso, mais interessante, e vamos ver o jogo em si, a gente a jogar e a mexer na equipa, blá blá blá, no computador, que é mais rápido e tem mais detalhe. Ok? Então vamos a isso, malta, espero que gostem. E espero que corra bem, porque é a primeira vez. Então vamos lá começar a partida. Hoje vamos jogar contra o trazedor da Champions. É um adversário que não está bem, mas é um adversário que tem equipa fresca e, para além disso, é um adversário que joga em casa. E a gente, contra adversários que jogam em casa, a gente dificilmente ganha. Vamos lá ver se nos chafamos hoje, porque precisamos de um bom resultado, porque a gente estamos muito mal. Infelizmente ontem perdemos em casa e precisamos de compensar isso hoje com uma vitória. Vamos então começar. Bora, equipa! E começou! O resumozinho diferente, ainda tenho de me adaptar. Eu estou a meter velocidade vezes 2, já há uma oportunidade para eles, uma oportunidade para cada lado. Você estava à espera disto, temos um cartão amarelo. Bora lá, equipa! Uma lesão para Pavard, eles já tiveram 2 lesões, interessante. Mas pelo que eu estou a ver, estão a entrar jogadores bons. Coutinho vai tentar no remate longe, bora lá, Coutinho! Rematou! Golo! Já lá está dentro, Coutinho. 1-0 para nós, malta. Golo importantíssimo. Mais uma oportunidade para nós. Coutinho que recebe no peito, nem percebi bem. Ui. Defesa inacreditável do goleiro. Ataque muito veloz. O Yuri Ribeiro vai tentar finalizar com chute. Boa. Isto é complicado, malta. Isto é complicado. Aqui o jogo vai mais devagarinho. Vamos chegar ao intervalo. Vitória até agora está do nosso lado, muita coisa para assimilar. R, o que você acha? Epá, eu acho que está a correr bem. Estou com inveja dos torcedores do estádio e ainda temos mais 45 minutos de bola rolando. Nesta solução, o OSM está na versão brasileira, o que não é igual porque os portugueses percebem o português do Brasil e os brasileiros também percebem o português de Portugal e o português do Brasil. Portanto, vai dar muito ao mesmo. Eu não poderia concordar mais, mas agora voltamos com o nosso comentarista para o segundo tempo. Vamos lá então começar o segundo tempo. Bora lá, malta. É só aguentar, é só aguentar. Está um jogo muito equilibrado. Oportunidades para os dois lados e agora temos dois remates para nós, um para eles. Ataque muito veloz de Saka, bora lá. Este golo matava a partida. Saka, ai caraças. Defesa inacreditável do guarda-redes, está a jogar bem. Coutinho ultrapassa a marcação e ataca, malta. Estamos a fazer um bom jogo. Ih, caraças. Hoje estamos a jogar em 4-4-2. Tal como ontem. Jogámos bem, infelizmente não ganhámos. Hoje repetimos a dose. Mas com a equipa mais direcionada. Malta, está muito perto do fim. A gente não pode escapar esta vitória. Remate nosso. E é o gol, 2-0. Está ganho, malta. Finalização perfeita de Coutinho. Faz um grande jogo. A gente fez muitas contratações neste mercado de transferências. E deram resultado. 2-0. Uma vitória sólida da nossa equipa. Grande vitória, grande vitória, 3 pontinhos muito importantes para nós. Eu agora, em vez de continuar, vamos mudar então para a versão do computador, onde já sabemos o resultado. Portanto, vamos só aqui à estatística do jogo. 10 remates a 4, vitória dominadora da nossa equipa. Os nossos jogadores estão de parabéns e vejam o nosso alinhamento. Desta vez o Tel ficou no banco, o nosso avançado normalmente titular. Ui, entretanto já se vendeu muitos titulares, não interessa. Porque eu pus os jogadores a treinar ontem à noite e estou a gravar de manhã, sem ver o resultado. Mas resultou muito bem este 4-4-2. Eu fui num 4-4-2A porque tive médio direito e médio esquerdo, entretanto o médio direito foi vendido. Exatamente, já não tenho médio direito outra vez, o que não é muito bom, mas pronto. Já meti outra vez 6 jogadores à venda, nós temos cerca de 50 milhões de orçamento e tivemos muitas transferências ontem, mas houve uma que se destacou. Foi uma transferência milionária que até o Martim, o time Gandhi do nosso grupo, destacou, dizendo que saiu o Euromilhões ao Santana. É verdade, foi um bocado assim, porque a gente, não sei se reparam, mas aqui está um jogador chamado Gundogan.
Se eu fizer zoom, não sei se vem melhor. Assim, se calhar vem melhor. Não, assim já não. Assim. Portanto, o Gundogan, onde é que ele anda? Aqui. Portanto, ele foi contratado por 168 milhões, por volta das 10 da manhã, um médio centro que era muito útil para nós, tinha para aí 118 força. A gente meteu-o à venda na mesma, sem nada a perder, por 278, ok? Por mais 110 milhões. E ele, uma hora depois, foi vendido e a gente teve logo, assim do nada, em caixa, 300 milhões para gastar. Com esse dinheiro contratámos 2 avançados que temos atualmente. O Coutinho, que fez um grande jogo, e o Thuram, que também fez um bom jogo, de certeza. Portanto, os dois foram contratações pelo preço de um médio centro Gundogan. E assim a gente conseguiu finalmente ter mais opções de ataque. Depois vendemos o Kimpembe, vendemos o Bukayo Saka, que foi os jogadores que... Olha, o Bukayo Saka foi por 144 milhões. Tenho muita pena de o vender, mas realmente deu-nos muito dinheiro. Ele é um médio direito que já estava na nossa equipa há muito tempo, agora temos de tentar arranjar outro médio direito para o substituir. Vendemos também o Kimpembe, que já falámos, e o Saka. Ok, com esse dinheiro comprámos um guarda-redes médio, comprámos mais um avançado razoável, de 20 milhões apenas, um médio também razoável, um médio também razoável, outro guarda-redes razoável. Portanto, comprámos vários jogadores. Para quê? Porque está a haver o mercado de transferências e é útil a gente comprar muito para depois vender. É muito útil fazer isso. Portanto, comprámos estes jogadores medianos, o Wijnaldum, o Berghuis, para rapidamente os vendermos e fazermos dinheiro com compras e vendas. Neste momento temos 50 milhões, temos 3 guarda-redes que não precisamos, temos 50 milhões, precisávamos, por exemplo, de um defesa, nomeadamente um defesa esquerdo, que não temos agora nenhum defesa esquerdo. Não temos nenhum defesa esquerdo, temos aqui este defesa direito que a gente comprou, mas defesa esquerdo não. E nós, olhando para o calendário, vamos perceber que... Percebemos que nós não precisamos muito de jogadores descansados, porque vamos descansar agora, vamos ter os quartos de final da taça para descansar a nossa equipa. Ou seja, a gente vai... Deixa-me só fechar isto. Ok, estava a fechar a aplicação. A gente vai ter este jogo contra o F Madeira fora de casa, que vai ser dificílimo, e depois descansa os nossos jogadores. Malta, vamos aos resultados de hoje, e por acaso agora que eu vejo, faz sentido ter isto em 125 de zoom. Vocês veem melhor os jogos, eu até posso começar a gravar sempre assim. Ora bem, malta, temos agora jogo contra o... Não interessa, agora vamos ver os resultados. CPN 14, ganha 3-1 ao Zé Bonan. Jorge Sorin perde contra o João Barros. O Jorge Sorin é um treinador que não abdicou de evoluir o plantel e tem tentado safar-se taticamente. Ele nunca se tornou um treinador inativo, senão já o tínhamos retirado da liga, mas não está ao nível dos restantes. Portanto, João Barros aqui a ganhar 1-0 fora. Quinha ganha 2-0 ao Simões. O Zé Tigresa ganha 3-0 ao Special One. Cá está o treinador que nos deu a solução para a gente mostrar os resumos aqui no próprio vídeo sem usar o telemóvel, o celular. E este é um convidado especial desta época. É um dos treinadores mais antigos do mundo, do OSM. Já joga desde 2006 sem interrupções e é funcionário atualmente na Game Basics e ainda é treinador do OSM. Foi um dos responsáveis pela tradução do jogo para português, por várias alterações estruturais no jogo e, no fundo, é a voz da comunidade mundial no contacto com a Game Basics. Portanto, ele tem funções muito importantes e a gente tem muito gosto em tê-lo cá neste modo carreira. Ele não tem tido sorte, está aqui mais abaixo. Ele é um excelente treinador, já mostrou isso na evolução de plantel. Mas os resultados é que ditam a classificação e tanto ele como nós estamos muito mal. Estrilho ganha 5-1 ao Remedy. Temos o F Madeira a ganhar 4-0 ao 20 comer sem notares, malta, e já estamos aqui a ver mais ou menos o que nos vai esperar. O F Madeira é muito bom, meteu uma tática de 4-3-3, o 20 comer sem notares jogou em 6-3-1 e é um 6-3-1 forte, que ele já teve bons resultados com ele, mas não resultou. TRKZ ganha 1-0 ao Vitória, o Osvaldo ganha 1-0 ao Soududa, malta, e o Osvaldo mantém assim a liderança com um gol de penalti. Ele está a ter a estrelinha de campeão, a fazer por merecer e está jogo a jogo a limpar tudo. Rui Silnós perde na sua própria casa com o Lucky Me. Temos o Team Gandhi a ganhar ao Gonçalo Pinto e o Bruno Assunção a ganhar ao Manager BL. E temos de novo a classificação com algumas subidas e descidas e outra vez
o Osvaldo a ganhar pontos em relação ao segundo classificado. Se ontem estava a 16 pontos, hoje já está a 17 pontos do segundo, que é o Estrilho e o Zé Tigresa. Há sempre muitos altos e baixos, esta classificação é totalmente imprevisível, mas isso não conta para o Osvaldo. O Osvaldo está noutro nível neste modo de carreira, é absolutamente incrível como é que isto é possível à 23ª jornada ele ter perdido um jogo em pleno modo de carreira. Assustador. É verdade que nós também temos poucas derrotas, temos 4 derrotas em 23 jogos, mas o nosso problema são os empates, empatamos demasiado. Com esta nossa vitória nós subimos para 12º, apenas conseguimos subir um lugar, e nem sequer foi porque algum... Ai, está mal. Ok. Oi? O que é que eu estou a fazer? Ok. Agora sim. Portanto, subimos para 12º, aproveitámos a derrota do Rui Nós e como temos melhor diferença de golos, aproveitámos. Dos que estão acima de nós só conseguimos reduzir pontos em relação ao Sou Duda e ao Manager BL, porque hoje não houve empates, foi uma jornada muito estranha. Normalmente há muitos empates, hoje não houve nenhum. Mas pronto, é vida do OSM. Vamos pôr aqui os jogadorzinhos a acabar de treinar e já vamos fazer aqui uns amigáveis. Vamos dar aqui um saltinho nas outras contas, ver se vendemos alguma coisa. Oi, que eu reparei ali numa venda, malta. Reparei ali numa venda, reparem que já temos 80 milhões, portanto houve uma venda. Está neste preciso momento a haver o evento da loucura de transferências, então nós temos de ter sempre 6 jogadores à venda. Então, bora lá pôr mais um, pelo máximo, e assim já tenho outra vez 6 jogadores à venda. Ok? É por isso que eu comprei estes jogadores mais fracos, para aproveitar este tipo de lances. E como houve uma simulação de vendas, há novos jogadores a aparecer na lista, e quase certeza que alguém nos roubou já. Porque há aqui muitos treinadores atentos às notificações do telemóvel e a roubarem tudo o que aparece. Temos aqui Yorzabal, mas está muito caro. Guarda-redes, nada. Na baliza temos... Não, também não. Este não interessa. Estes... Deixa-me ver aqui este. 75, 45. Vou comprar o Neuer. E assim ficamos com 3 guarda-redes. É para quando alguém for vendido, a gente já ter mais um para pôr à venda. Neuer compramos agora. Ok. Vamos dar aqui um saltinho nas outras contas. Há aqui uma época qualquer que acabou, foi a da batalha, que eu nem quero pensar nisso. Aqui jogámos contra o Ricardo. Aqui não vou fazer simulação na aplicação, fazemos só no nosso modo de carreira. Jogámos contra o Ricardo na liga de recrutamento. Isso não é muito importante, porque estamos mais a testar. E nesta... Eu já expliquei que na liga de recrutamento eu não estou a usar o olheiro. Como é uma liga que eu estou só a avaliar, eu peço até aos treinadores que estão a jogar na liga de recrutamento para não se centrarem no meu plantel. Então durante a loucura de transferências a gente simplesmente deixou de ter jogadores para jogar no 11 inicial. Então jogámos com jogadores de 50 e fomos mesmo assim. Perdemos 1-0, até estou surpreendido com o quão renhido foi o resultado, porque eu pensei perder muito mais. Fui em 3-4-3 com só jogadores a 50, menos estes dois estão a 80, e com um bom guarda-redes. Foi o Courtois, que deve ter feito uma boa exibição. Portanto, temos já 6 jogadores à venda. Eu aproveitei para descansar os melhores, porque sabia que não havia hipótese de eu retirar pontos ao treinador. Então, aproveitar muito esta lista de transferências. Os treinadores aqui da Liga estão a jogar bem, estão a comprar muito, o que é bom, comprar tudo o que mexe nestas situações. Nós temos neste momento 90 milhões e vamos usá-los. Portanto, o que é que a gente vai fazer? Comprar este médio. Quando está a existir o evento de transferências, isto é o mais importante. Comprar. Este jogador já foi vendido. Às vezes há este bug. Os jogadores estarão aqui, mas já foram vendidos. É um bug do OSM. Comprar mesmo, às vezes fracos, não faz mal. Desde que tenha 6 jogadores à venda, é o mais importante. Este é o tal, não é? Exatamente. Deixa-me ver aqui na baliza. Temos vários que podemos comprar. Ok, vamos comprar isto tudo. Para a gente pôr já jogadores à venda. Porque sabemos que isto mais tarde ou mais cedo, mesmo não seja durante um evento, vão ser fáceis de vender. Ora bem, temos aqui 40 milhões apenas, portanto vou organizar por preço, ver se até 40 milhões há alguma coisa que a gente possa comprar. Este é o tal médio que não podemos comprar porque é um bug. E aqui 41, quase que estava. Oh meu Deus, preciso de quanto? 1 milhão? Deixa-me lá vender aqui uma venda instantânea de 1 milhão. Ok. Venda de 1 milhão, pode ser aqui. Não sei se este dá. Não, preciso de outros, então pronto, vai ser este.
Agora em princípio já vai dar. Este defesa de 41 milhões. Ok. O jogador já foi vendido. Este bug irrita muito. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, temos 3 jogadores à venda, temos 6 jogadores à venda, perfeito. Podemos pôr só os jogadorzinhos a treinar e já cá voltamos mais logo. Durante este evento é muito importante terem contacto com o vosso grupo. Se estiverem em batalhas de grupo, por exemplo, para avisarem-se uns aos outros quando há simulações de venda, que é para todos irem ao jogo ao mesmo tempo e roubarem todos os jogadores da lista de transferências aos adversários. Ora bem, na Liga do Zitismo, a gente usou uma tática estranha, acho eu. Eu não sei qual foi. Ui, uma expulsão. Para quem? Para eles. Vamos ver se a gente aproveita isso. Não sei se temos dinheiro em caixa, se não. Não. Gol nosso, Vinícius Júnior, boa. Nesta Liga do Zitismo dá-nos jeito umas vitóriazinhas. Já há muito tempo que não ganhamos. Está quase. Ganhámos, boa. Tivemos a sorte da expulsão, senão seguramente não ganhávamos e fomos em 4-4-2, como no modo carreira. Jogámos com alinhamento... bem, já nem sei como é que a gente jogou. 6 jogadores à venda temos? Não, só temos 5. Então precisávamos de 6. Mas não há ninguém na lista de transferências que a gente consiga comprar com 5 milhões, portanto não há nada a fazer. Temos que esperar que alguém se venda para a gente começar a agir. Deixem-me só pôr aqui o estádio a melhorar. Vamos pôr aqui os treininhos. E vamos dar um saltinho no videozinho de ontem, malta. É por isso que a versão do computador é mais rápida para fazer estas coisas. Eu, quando estou em casa, gosto sempre de fazer as táticas no computador porque é tudo instantâneo. Entretanto, na batalha foi a última jornada. Nós jogámos em casa, malta, e já tínhamos testado tudo. Então fomos num 5-2-3, uma tática que anda muito na moda. E vamos lá tentar ver o resultado. A gente nesta batalha não ganhou um único jogo em casa. Foi assustador a péssima batalha que fizemos. Foi muito má, mesmo muito má, a todos os níveis. A gente para este jogo reforçou muito bem a equipa para o 5-2-3. Tínhamos uma equipa perfeita para o 5-2-3. No entanto, os golos não apareceram. Empatámos a 0 e eu escrevi lá um comentário que, ao menos, acabo de consciência tranquila que testei tudo. Hoje foi um 5-2-3 e também não ganhámos. Portanto, não houve maneira de ganharmos nesta batalha. A gente teve um grande plantel para o 5-2-3, com os jogadores todos nas posições, 2 médios centros, aqui uma defesazinha toda na posição, e fizemos o 11 inicial todo com os jogadores nas posições certas e com bons jogadores e até frescos, porque tivemos muita rotação na equipa. Mas também não ganhámos, portanto, perdemos e é vida. Mas foi uma jornada positiva, onde o Johnny empata em casa, o que não é bom. O Miguel perde fora 3-0, mas o Tomás vai buscar uma boa vitória 2-0 e o Johnny também por 4-1. Portanto, fizemos uma jornada positiva de 3 pontos, mas a batalha já estava perdida. Portanto, foram as 3 batalhas. Uma ganhámos 100-43, grande batalha da nossa equipa, foi uma tareia. Outra ganhámos 79-55, uma batalha renhida, mas que acabou para o nosso lado. E outra acabámos a perder 76-58, uma batalha que foi injusta, portanto não considero que esta vitória do adversário tenha sido justa, mas também não considero que a gente tenha dado o máximo. Portanto, nós não tivemos no máximo, começando por mim, obviamente, mas no geral a equipa não teve no máximo. Portanto, quem eu considero que teve melhor foi o Tomás, a evolução de plantel na comunicação e nos resultados foi o Tomás. Depois tivemos o Johnny a muito baixo nível, portanto o Johnny, e no entanto conseguiu mais pontos que nós. Não, por acaso conseguiu os mesmos. Teve um saldo de 4 derrotas negativas, tal como nós, portanto, apesar de acabar à frente na classificação, tanto eu como o Miguel, em termos de... Eu estou a falar do Gonçalo, mas é o Miguel. Tanto eu como o Miguel temos um registro péssimo, porque são menos 12 pontos para o grupo. Portanto, só nós os dois retirámos 24 pontos do grupo. Bastava um de nós, por exemplo eu, ter uma batalha neutra e teríamos ganho a batalha. Portanto, imaginem que a gente, em vez de ter 12 negativos, tinha 0. Portanto, tínhamos uma batalha neutra, ganhávamos a batalha, porque ficávamos com mais 12 pontos, fazíamos 70 e eles ficavam com menos 12 pontos, faziam 50 e 64, desculpem, estava nos 50.
vamos aqui ao nosso videozinho de ontem, malta. Bora lá. Vamos ao episódio de ontem. Ler aqui uns comentáriozinhos para a gente fazer uns amigáveis. Temos o Mateus Boas Santana. O Mateus foi o treinador que ficou inativo, ok? O Mateus, infelizmente, ficou inativo e ele está agora a dizer porquê. Boas Santana, peço perdão pela minha inatividade no jogo. Infelizmente fiquei uns dias sem o meu celular. Espero compreender. Um grande abraço, Santana. Estamos juntos e parabéns pelos 15 mil inscritos. Você merece. Mateus, obviamente não há problema nenhum. Eu sempre disse que a vida pessoal em primeiro lugar, aconteça o que acontecer. Se há algum treinador que ficou indisponível no modo carreira, é porque com certeza aconteceu qualquer coisa. Mateus, tu és presidente do canal. No próximo modo carreira, se continuares a ser presidente e quiseres participar, nós temos muito gosto em ter-te cá. E quero que saibas que convém provares o teu valor. Porque este modo carreira serviu para veres a dificuldade que é a competição e, portanto, no próximo vais estar mais forte. Ricardo Cardoso, hoje é o meu aniversário. Parabéns ao Ricardo Cardoso. Atrasados, porque ele fez anos ontem. E o OSM presenteou-me com a loucura de transferências. É um grande evento, de facto. Sem esquecer o sucedido de ontem, deixo um abraço de paz ao António Variações. Boa sorte no jogo, no próximo jogo, amigo. O teu canal é sem dúvida dos melhores que já vi e tenho o prazer de acompanhar. Obrigado, Ricardo Cardoso, por todo o apoio. Obrigado. Mr. Fênix, Boas Santana, quero desde já dar-te os parabéns pela motivação que tens feito no teu canal e tens tido no teu canal. É uma demonstração de que és bom treinador, apesar dos empates do modo carreira e derrotas. Continuas de pé, isto sim é um bom treinador. Espero um dia, e quem sabe no próximo modo carreira, eu entrar e mostrar aquilo que sou capaz como bom treinador que sou. Portanto, Mr. Fênix, obrigado pelo teu apoio, obrigado por também acompanhares a série. Agradeço o elogio e é assim, o OSM tem altos e baixos, a gente tem que aceitá-los e não baixar a cabeça, porque quando a gente está a jogar o OSM a um nível muito alto, sabemos que não vamos ganhar todos os jogos e provavelmente nem sequer metade deles. Portanto, temos de aceitar que o adversário tem qualidade e nós não vamos estar sempre a ganhar ao adversário de qualidade, porque a gente não somos os melhores treinadores do mundo, e isso não existe. Portanto, a época que o Osvaldo Abreu está a fazer neste modo de carreira, ele próprio sabe que isto está-lhe a correr lindamente, isto está-lhe a correr tudo perfeito, e às vezes isso acontece, embora seja muito raro, em 10 edições é a primeira vez que isto acontece, e deve-se principalmente à qualidade do treinador, mas ele sabe que no próximo modo de carreira, se ele fizesse exatamente a mesma coisa, podia ter outra pontuação completamente diferente, e estar, por exemplo, no meio destes treinadores a lutar pelo título ainda. Ok? E ele ainda está a lutar pelo título, porque pode acontecer uma maré de azar e ele começar aí com 3 derrotas seguidas e reduzir-se a vantagem que tem. Os títulos só estão ganhos no fim e quando está matematicamente possível ganhar. Portanto, é assim o OSM. O João Oliveira diz: Força Santana, vais começar a virar esses resultados e vais acabar no top 4 de certeza. Obrigado, João Oliveira, quero ter a tua motivação e confiança, esperemos conseguir, mas estamos longe ainda. Oh mano, você tem alguma notícia de quando vai ter times com os logos liberados no jogo? Like e parabéns pelo canal. Pergunta ao Joe. Joe, já há muitos times com o logo liberado. Por exemplo, vou-vos dar aqui o exemplo. Na Liga Alemã estão todos aqui com o logo certo. Ok? Há algumas ligas que estão assim. Portanto, depende dos direitos. Eu não estou a par dessa situação, mas há algumas ligas que já têm. Gabriel Ítalo, fala Santana, você costuma usar as táticas e formações deixadas nos comentários pelos inscritos em jogos oficiais também, ou é apenas em amistosos? Um abraço diretamente do Brasil. Gabriel Ítalo, eu quando jogo nas minhas contas uso sempre táticas que eu faço na altura, táticas minhas que eu faço na altura, ou então táticas já pré-feitas minhas antigas. Ok? Mas normalmente eu faço a tática na altura, no próprio momento. No entanto, as táticas dos subscritores têm a principal função ensinar todos os jogadores que veem os vídeos, dar ideias novas a todos os jogadores que veem os vídeos, para vocês testarem táticas diferentes e saberem como se joga em táticas diferentes, porque eu muitas vezes, imaginem, temos aqui a tática do Mr. Fênix, um 4-4-2 alas, eu meto a tática, faço um comentáriozinho ao outro ligeiro que vos dá algumas luzes sobre a tática, se está bem construída, o que é que podia melhorar, se é boa, se é não. Eu muitas vezes digo, esta tática é boa, e ela é boa, ok? Quando eu digo que a tática é boa, nem preciso de testá-la, porque basta ver, basta olhar, ok?
E pronto, é isso. Eu na minha série das táticas meta tenho lá muitas formas de vocês construírem as vossas próprias táticas. É só verem os vídeos de cada uma das táticas, vocês sabem jogar com cada uma das táticas. David Marta, boas Santana, jogamos hoje na Liga de Recrutamento e tenho a dizer que é uma honra, estou a dar o meu melhor para ser recrutado. Ajudaste-me a melhorar no OSM e só tenho de agradecer. Continuação com o bom trabalho. Portanto, este treinador que nos está a falar provavelmente foi o adversário de hoje, ou então é o da amanhã, não sei. Deixem-me ver. Não, aqui é José Rui Pereira, calculo que não seja este treinador. Portanto, calculo que seja o treinador que defrontámos hoje, chama-se Ricardo. Portanto, estou um bocado na dúvida. Portanto, ou é o Ricardo ou o... não sei. Penso que o Ricardo não entrou no início da liga. Mas também o Ricardo já está num grupo, portanto, não sei. Portanto, um abraço aqui para o David Marta. Eu fiquei com algumas dúvidas só em quem eras, qual era o treinador que eras, porque o nickname aqui do YouTube não está parecido ao outro. Koi Bololo 7. Quando você treina um jogador, ele descansa o stamina dele ou não? Sou do Brasil, adoro o conteúdo. Mito. Um abraço aqui para o Koi Bololo. Não, quando tu treinas o jogador, ele simplesmente só melhora. Não se cansa, nem refresca, nada. Fica igual. Só melhora o seu nível de jogador. Tal como nos amigáveis, só melhora o nível do jogador. Gastas boss coins nos amigáveis. Tem umas fases no OSM que todas as táticas que usamos no jogo não dão certo, é complicado. É verdade, o Agnew Toledo, é assim mesmo, há fases terríveis no OSM, a gente testa tudo e nada resulta. Parece a nossa batalha. Santana, eu queria saber quais são as táticas que você mais gosta, se são as defensivas ou ofensivas. Com você jogando, dá para ver que é muito meio termo, mas eu queria saber qual das duas você prefere. Eu prefiro... Malta, eu sou sincero, eu prefiro táticas defensivas, no entanto as táticas defensivas hoje não estão tão fortes. Por exemplo, o 4-5-1, o 4-2-3-1 não estão tão fortes como antes, é um facto, mas são as táticas que eu mais gosto. Portanto, sempre que eu posso, uso-as, mas não estão tão fortes, isso não estão. Por isso é que eu estou a usar tudo um pouco. Eu uso, não tenho neste momento um registro. Por exemplo, hoje ganhámos de 4-4-2. Eu uso consoante o nosso plantel. A tática que for melhor para o nosso plantel, normalmente é o que eu escolho. Bruno Mendes, boas Santana, que tática devo usar contra 4-3-3? Jogando fora. Continuação de grande trabalho. Contra 4-3-3. Isso não há uma resposta certa, ok? Eu digo sempre isso no início destas perguntas. Não há uma resposta certa, no entanto... Táticas com uma tendência de contrariarem mais este tipo de táticas é táticas de contra-ataque. Táticas de 5-3-2, 5-2-3, 6-3-1, 5-4-1 em remate à vista. Estas táticas tendencialmente podem ganhar, mas é assim, ainda hoje no modo carreira vimos um resultado de um 4-3-3 a ganhar facilmente a um 6-3-1, portanto isso tudo depende, muita coisa. Carlos, situação difícil, há que ganhar ao trazedor da Champions. É verdade, temos de ganhar e ganhamos. Felizmente ganhámos fora de casa, foi uma boa vitória. Não perguntei, diz, deixa-nos um 4-3-3B, obrigado. O Fábio Cruz deixa-nos um 4-4-2. Temos o Rodrigo a dizer grande Santana, um abraço. Temos o Carlos a deixar um 5-4-1B e o salve do Brasil, um salve para os treinadores brasileiros. Ora bem, nós temos aqui um 5-4-1, temos um 4-4-2 e um 4-3-3. Nós temos de ter atenção que temos 3 avançados agora e já podemos usar isso. Ui, não estamos na conta certa. Como temos 3 avançados, a gente pode aproveitar táticas diferentes. Portanto, 3, aqui temos muitos médios, portanto também estamos à vontade, e só 2 defesas, malta, só temos 2 defesas porque um está suspenso. Só agora é que reparei. Portanto, eu para o jogo de hoje vamos ter que comprar um defesa central e um defesa esquerdo, no mínimo, e ficar com 5 defesas, sendo que o Delight está suspenso. Ainda por cima tivemos azar, ele ficou suspenso e é o jogador que estava mais descansado. Paciência. Maltinha, escolhi estas duas, a do não perguntei, um 4-3-3B e o 4-4-2B do Fábio Cruz. Vou começar com o 4-3-3 do não perguntei, bora lá. Ora bem, 4-3-3B do não perguntei. É uma tática aqui bastante segura, um 4-3-3 super equilibrado, ofensivo, bastante ofensivo.
E uma das minhas primeiras táticas no OSM, para aí há 10 anos atrás, era assim, era muito forte. Uma das táticas, quando eu fui quinto melhor treinador do mundo, em 2012, 13, já não tenho que ver, penso que foi em 2012. A gente foi o quinto melhor treinador do mundo e o 4-3-3 que a gente usava não fugia muito a isso. Não fugia muito a isso. Não era igual, mas não fugia muito a isso. Ora bem, vamos então a fazer 2 ou 3 amigáveis. Primeiro pode ser contra... vou jogar contra o novo treinador. Sei que ele não tem um plantel muito forte. É aqui, Zé Bonan. Foi o treinador mais recente que chegou para substituir o Mateus, que ficou inativo. 7-0, boa, mas também só melhoraram 2 jogadores, o Tel e o Augusto. Mas pronto, não foi nada mal. Vamos aqui contra o TRKZ. Vai fazer uma boa época. 2-0, 3 jogadorzinhos a melhorar, nenhum a passar de nível. Vamos fazer o último contra o Team Gandhi. E já vamos mudar de tática. Também ganhamos, boa. E 4 jogadores a melhorar, espetacular. Espetacular, ok, sim senhor. Vamos agora ao 4-2-B do Fábio Cruz, uma tática de jogo de passe. E nós, olhando aqui para a tática, temos uma tática muito equilibrada, bastante equilibrada, é muito parecida à anterior. Esta tática é mesmo muito parecida. Mudou para jogo de passe, em vez de alas. E o alinhamento foi assim, eu não mostrei o do 4-3-3, mas dá para perceber que a linha defensiva é péssima, porque só temos 2 defesas disponíveis, então temos aqui o médio esquerdo e o médio centro. Vamos fazer 2 amigáveis com esta tática. O primeiro pode ser contra o Soududa. E melhorias já muito insignificantes. Vamos fazer um contra o 20 comer sentares e terminamos por hoje. Vamos terminar por hoje. Ok, 3 jogadorzinhos a melhorar. Ganhámos os amigáveis todos, não foi nada mal. Contra 6-3-1. Vamos pôr os jogadores a treinar e terminamos. O Tel está quase a passar para 120. O Ainaldo vai passar para 111. Na linha defensiva temos o Condé, que vai melhorando aos poucos. O nosso guarda-redes Chevalier. E olhando para o plantel, não vendemos ainda mais ninguém? Não. Ok. Ok, perfeito. Um abraço, malta. Fiquem bem. Até ao próximo episódio. Obrigado a todos pelo vosso apoio. Já sabem, quem quiser apoiar o nosso canal tem um linkzinho na descrição. Quem quiser deixar o seu contributo, a gente agradece imenso. Um abraço e vemo-nos já no próximo episódio. Tchau, malta. Fiquem bem. Maltinha, não se esqueçam de deixar um likezinho no vídeo. Obrigado também a todos os nossos presidentes aqui do canal. Quem quiser ser presidente tem várias vantagens. É só clicar no botãozinho de aderir e olhar para elas. Uma delas é maior probabilidade de entrada no nosso modo carreira, mas há muitas mais. Um abraço, até amanhã.